Certo. Beleza. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos pela presença em mais uma aula nossa da Liga, da LAC. Eu gostaria também de pedir para que vocês sigam-nos nas redes sociais, no nosso Instagram, acompanhar os nossos conteúdos das próximas aulas também no canal do YouTube da LAC e também no nosso grupo do Telegram. Bom, hoje nós estamos aqui com a doutora Grace Mulatti e a gente vai ter então uma aula de aneurisma de aorta. A doutora Grace, ela é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de São Paulo. Ela é supervisora do pronto-socorro do Hospital de Medicina da USP e também tem doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. E hoje nós então vamos iniciar a aula com a doutora Grace. E eu agradeço em nome da Liga pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Bárbara. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, né? Essas oportunidades a gente conhecer pessoas que a gente não imaginava, né? E obrigada. Eu dou aula, além de ser supervisora do pronto-socorro, eu também sou coordenadora do curso de graduação lá do 4º ano. Então, eu tenho bastante contato com alunos de graduação, desde 2013 que eu dou aula para eles, e desde 2016 que eu sou coordenadora do curso. E mais recentemente, 2 anos atrás, eu assumi também, a convite lá do departamento de reumato, uma função no 2º ano, ensinando a anatomia do locomotor de vasos, né, de membros superiores e membros inferiores. Então, essa aula que eu vou mostrar para vocês é uma aula que eu dei esse ano para os alunos do 4º ano de medicina da USP, principalmente que por causa da pandemia, então foi uma aula online, então essa situação aqui já aconteceu antes com essa aula, eu fiz algumas modificações para a gente adequar, mas o intuito é que converse bem com alunos de medicina mesmo, né? Então eu vou falar de propedêutica e um pouco de cirurgia também no final. Tá? Excelente. Obrigada a vocês. Eu não estou visualizando o bate-papo aqui, porque eu estou visualizando só meu próprio PowerPoint, então eu vou pedir para vocês interromperem, se necessário, né, para perguntar alguma coisa, ao invés de mandar no chat, ou se alguém mandar no chat, aí ou a Bárbara ou o Bruno, quem puder, vai me mandando por aqui, me interrompe e me manda, tá bom? Pode ser? Porque tem o YouTube também, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, tem um caso aqui para vocês pensarem. Então, é um paciente de 72 anos, né, masculino. Ele é procedente de São Paulo, né, aposentado, ele era contador antes e católico. E há 3 meses ele sente que o coração desceu para a barriga. Por mais estranho que isso possa parecer, eu já ouvi pelo menos umas 2, 3 vezes, né? Porque é quando o paciente tem aquela sensação pulsátil, né, no abdômen. Ao colocar a mão no abdômen, ele sente uma pulsação, como se fosse o próprio coração, né? E ele não sentia dor nem qualquer outro tipo de desconforto. Tá? E aí, quando ele deitou na maca, né, pra gente examinar, a barriga dele tava assim, ó. Né? E aí parece que o coração... Parece que o coração tá lá dentro mesmo. Vocês estão enxergando o vídeo? Tá tudo bem? Sim, estamos. Tá. Sim. Então é uma coisa... Tô ouvindo a Bárbara de novo. Estou aqui. Ah, eu sei o que está acontecendo. Sou eu mesma. Isso. Ah, tá bom. O YouTube deve estar aberto. Sou eu mesma. Meu YouTube é aberto, tá bom. Obrigada, gente. Desculpa aí, então voltando. Então é isso, o paciente com aneurisma de aorta abdominal, às vezes a pulsação do abdômen dele é até visível, né? Então por isso que nesse sentido de propedêutica, né, é interessante fazer a inspeção realmente do abdômen desse paciente com esse tipo de doença, tá?
Então, o que vocês diriam sobre prováveis sintomas prévios, né, comorbidades associadas e hipótese diagnóstica? Hipótese deve ser aneurisma, né, porque é o título da aula, né? Mas o que vocês diriam que esse paciente podia estar sentindo antes de ter essa pulsação na barriga? Alguém quer dar um palpite? Algum desconforto abdominal? Você acha que dor? Um pouco de dor também, com certeza. Um pouco de acho. dor. O que mais? Alguém mais? Bom, e as comorbidades? O que será que ele tem? O que é fator de risco para aneurisma de aorta? Hipertensão, Tabagismo, a própria tabagismo, idade, sexo masculino também. sexo masculino, Acho que diabetes, colesterol elevado também. colesterol elevado. Diabetes é fator de risco para aneurisma? Diabetes não é, tá? Diabetes não é. E história familiar, né? Que não é uma comorbidade, mas é um fator de risco importante, tá? Então, dentre as hipóteses diagnósticas, se você tem uma pulsação desse tamanho na barriga, o que pulsa desse tamanho dentro da barriga? Nesse local aí. A aorta. A aorta, tá? As hipóteses são muito restritas, né? Você pode, dentro disso, fazer uma variabilidade, se é aneurisma abdominal, aneurisma tóraco-abdominal, você pode variar um pouco. Mas, com certeza, não é um aneurisma torácico de aorta, porque está na barriga. E, com certeza, também não deve ser um aneurisma de artéria renal, por exemplo, né? É muito grande, muito centralizado. Então, das artérias que a gente tem, tronco celíaco, mesentérica, né? São todas muito finas para dar um troço desse tamanho, tá? Então, olha lá, o paciente é ativo, ele mora sozinho e é totalmente independente, tá? Ele não sentia nada no abdômen fora a pulsação. Na verdade, só a pulsação mesmo que ele notou e já quando estava num tamanho grande, né? Porque a gente via uma massa mesmo abdominal pulsátil. Ele é hipertenso, tabagista ativo, né? E olha lá do antecedente dele. O pai dele teve aneurisma de aorta e foi operado no HC 20 anos antes dele chegar para nos procurar, mas não sobreviveu à cirurgia. Então, é uma história triste, né? Que ele tem aí. Então, como é feito o exame físico desse paciente? Quais são os achados que a gente vê na inspeção do abdômen? Então, a gente tem a massa pulsátil, né? A gente pode ter alterações de coloração, né? Pode ter, por exemplo, um hematoma, né? Hematoma é sinal de rotura, né? E que outras alterações a gente vê no doente vascular, né? A gente vê alterações de trofismo, alterações ugueais, né? Pilificação, né? Quando você tem uma obstrução arterial periférica, por exemplo, tem unha que cai, pelo rarefeito, né? Atrofia muscular. Né? Você procura feridas, né? Do doente vascular, deformidades ósseas naqueles diabéticos. Então, esse é o exame de inspeção, tá? Então, olha lá, nesses doentes todos, né? Eles estão todos na mesa de cirurgia, vocês estão vendo, né? São todos cirúrgicos. Você tem esse abaulamento, né? Eles não são exatamente obesos, né? Esses pacientes, né? Talvez o do canto inferior esquerdo seja o mais cheinho, e mesmo assim a gente vê uma protusão abdominal quando o paciente está deitado. E se isso for um filme, se isso fosse um filme, vocês iam ver essa barriga pulsando conforme aquele primeiro slide, tá? E a palpação, né? A gente consegue, num exame físico propedêutico vascular, perceber todos os pulsos, né, periféricos. Então, a gente, no braço, recapitulando, a gente sente o braquial, o unário, o radial, né? A gente pode sentir também o pulso axilar, né? O pulso subclávio, quando a pessoa é muito magrinha. Na perna, a gente vai ter o pulso femoral, o pulso poplíteo, tibial posterior, tibial anterior, que em continuidade da pediosa. E a gente só não sente na perna o pulso da artéria fibular, né? Que também é um ramo importante na perna, mas não dá para palpar o pulso porque é intramembrana, né? Membrana óssea. A aorta abdominal, normalmente no indivíduo
médio, assim, no indivíduo que é eutrófico, não é muito gordinho, a gente consegue palpar a pulsação dela. O local correto de examinar é um pouco acima do umbigo, né, em mesogástrio, né, porque no umbigo normalmente ela já se bifurcou. Então ali você vai procurar e normalmente se a gente escavar bem a palpação, porque a aorta é bem posterior, a gente consegue sentir a palpação da aorta, né. Mesmo ela estando normal, porque a aorta mede uns 2 centímetros de diâmetro e isso normalmente é palpável no indivíduo eutrófico. Então, depois que eu dou essa aula, normalmente todos os alunos tentam palpar sua própria aorta, assim, via de regra, né? Todo mundo fica com medo de ter um aneurisma de aorta, né? Então, quando você faz essa palpação abdominal, você consegue ter noção do tamanho da aorta, né, e da extensão dele, né? Então, se você tem um aneurisma, você sente não os dedos juntos palpando, os dedos bem separados. Daí você consegue até delimitar lateralmente o tamanho dele, que pode ser de 5, 6, 7, 8, maior que eu vi tinha 14 centímetros, né? Era um negócio enorme, né? E aí o que é importante quando você estiver palpando o aneurisma é você perceber se ele é doloroso a palpação ou se não é, tá? Voltando um pouco ao sinal clínico, né? Um aneurisma normalmente ele não dói, tá? Aneurisma não dói. Quando ele dói, pode ser que ele tenha sofrido uma expansão aguda, um sangramento intratrombo, e isso é um sinal de iminência de rotura, tá? Então, se você palpa, se o paciente fala que está com dor abdominal, você põe a mão no aneurisma e ele está doendo, ele pode estar prestes a romper, tá? Tem que tratar correndo. E uma coisa muito interessante do ponto de vista propedêutico é você tentar perceber o sinal de DeBake. Né, o que é sinal de DeBake? DeBake é um grande pai para a cirurgia vascular, tá? É um cirurgião extremamente relevante, ele faleceu não tem muito tempo, ficava em Houston, né? E ele ajudou a cirurgia vascular a avançar muito, tá? E uma das contribuições dele foi o sinal propedêutico de DeBake, tá? Então vamos lá, vamos ver se esse vídeo aqui está passando. Então tá lá o aneurisma, a barriga está pulsando, você sentiu que tem uma massa pulsada, você vai tentar delimitar o limite superior dele, tá? Olha, aqui ele está delimitando o limite inferior, e aí o limite superior. Se você superior dele abaixo do apêndice estifoide, significa que esse sinal de DeBake é positivo e esse aneurisma é infrarrenal, tá? Quando ele continua para baixo do estifoide, você não consegue perceber aonde ele termina, então esse aneurisma ele está avançando para cima das renais, então ele já é um aneurisma tóraco-abdominal. Tudo bem? Sinal de DeBake? Tudo bem. Então, certo. quando vocês tiverem a oportunidade de examinar um paciente com aneurisma de aorta, vale a pena buscar esse sinal propedêutico que ele é assim certeiro, conseguiu delimitar onde o aneurisma acaba, é infrarrenal, tá? O reparo do aneurisma nesse trecho infrarrenal é bem mais simples do que no trecho tóraco-abdominal, que é do tronco celíaco até as renais. Então, esse vídeo é muito legal, deixa eu pausar aqui para explicar bem. Então, isso aqui é a anatomia topográfica, certo? É determinar os órgãos dentro do corpo, como eles se relacionam com a nossa superfície. Então, como que se relaciona? Então, vocês estão vendo aqui, na altura do umbigo, é onde bifurca a aorta, normalmente. Então, quando você quer palpar a aorta do paciente, você vai palpar sempre no andar superior do abdômen, tá? Tem gente que pesquisa a aorta aqui embaixo, aqui não tem mais a aorta, só tem ilíacas, né? E se você consegue palpar ela até aqui em cima, até o apêndice estifoide, você está falando que é um aneurisma infrarrenal, é o DeBake, certo? Então, os rins, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que pode pensar que fica aqui embaixo, o rim, às vezes ele está aqui em cima, né? Assim, ele fica, se você for ver no limite posterior, tem costela na frente do rim, né? E aqui, olha, é um vídeo que eu fiz para mostrar para vocês que esse esquema topográfico dá certo. Então, vocês estão vendo lá. O que vocês estão vendo? Tá aparecendo minha setinha? Tá sim, estamos vendo. Então, vamos lá. Então, a setinha. Você tem um rim, né? Tem outro. Aqui é a veia renal cruzando na frente da aorta, a artéria renal está escondida aqui atrás. Então, esses ramos que estão aqui em cima, ó, é tronco celíaco, tá vendo que ele já está coberto pelo gradeado costal, né? E mesentérica superior.
Da renal até aqui embaixo é a aorta infrarrenal. E aqui tem o aneurisma, né? No 3D, a gente vê o contraste, né? O contraste da tomografia passando só na luz, né? Onde corre sangue. Mas o aneurisma, ele tem esse diâmetro até aqui. Todo esse vazio que está aqui revestido por um cálcio é trombo, né? É normal ter trombo dentro do aneurisma. Quando vocês, o pessoal que já está no 4º ano, um pouco mais para frente, vocês devem ter visto fisiologia né, hemodinâmica, aula de fisiologia cardiovascular, que no aneurisma as artérias, numa artéria o sangue anda com fluxo laminar, né, uma hemácia bonitinha uma atrás da outra. E no aneurisma você tem um turbilhonamento do fluxo. Então as hemácias e plaquetas, os elementos sanguíneos se encontram, formam um trombo, então normalmente aneurisma tem trombo, tá? Depositar trombo não é sinal de ruptura, não é sinal de gravidade, é normal, fisiológico do aneurisma, tá? Então é isso. Então o aneurisma está vindo até aqui. Voltando, então agora eu vou escurecer essa tomografia, eu vou colocando um tecido em cima do outro até chegar na pele, tá? Então vamos ver se essa bifurcação da aorta, ela está exatamente na região do umbigo. Vamos lá. Então vou marcar aqui com a setinha a bifurcação da aorta. Ó, tá escurecendo. Ai, sumiu minha seta. Voltei. Vou ficar com ela meio aqui, ó. Né? Ó, a bifurcação tá aqui, o umbigo tá um dedo para cima, vai. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Tá bem em cima do umbigo mesmo. Ah, apareceu até a cuequinha e o lacinho da cueca. Então, isso é para mostrar para vocês que aneurisma de aorta a gente examina aqui, tá bom? Do umbigo para cima, andar superior do abdômen. Aqui, onde tá entre a raiz da coxa e essa prega que a cueca tá fazendo, aqui já é artéria ilíaca comum, ilíaca externa, femoral, tá? Tudo bem? Sim, tudo bem. Isso ficou bem explicadinho, né? Então, em relação aos tipos de aneurisma, né, a gente tem, o mais frequente deles é o aneurisma fusiforme, tá? Que ele mais ou menos tem uma dilatação de forma meio homogênea, então a pressão se distribui igualmente entre as paredes, tá? Pela lei de Laplace. Quem lembra do colegial vai lembrar aí da lei do Laplace. O aneurisma sacular é uma fragilidade de somente uma parede da aorta, somente uma porção da aorta. Então, o sacular normalmente não tem essa distribuição igual de forças da lei de Laplace que tem no aneurisma fusiforme. Então, como aqui há uma variação do diâmetro, esse aneurisma aqui normalmente está mais propenso a romper. Então, quando a gente fala de limites de indicação, tamanho de indicação, a gente está sempre falando do fusiforme. Na prática, os saculares são sempre cirúrgicos, tá? Pelo risco de romper com qualquer tamanho. E esse daqui de baixo é uma ilustração que seria de um pseudoaneurisma, tá? O pseudoaneurisma, ele normalmente é composto, ele não tem uma parede verdadeira, que aqui está faltando um desenho assim com músculo, nervo, né? Tentando conter ele. Então, o pseudoaneurisma é sempre uma rotura, por definição, na parede da artéria, tá? E é contido pelas estruturas vizinhas, ele não tem uma parede própria, né? Então, pseudoaneurisma não é um aneurisma fusiforme aterosclerótico, ele é sempre uma rotura, e daí o pseudoaneurisma pode ser causado por trauma, acidente automobilístico, arma de fogo, um monte de outras causas, tá? Então, esse daqui é só para vocês verem, né, por que muda tanto o aneurisma tóraco-abdominal. Então, essa classificação, que é a classificação de Crawford, que é um outro pai de cirurgia vascular aí, ela é complexa. Vamos focar só no número 4 aqui, tá? No número 4, você vê que a dilatação, ela vai para cima das renais também. Ela não invade o tórax, mas ela pega o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior. Quando a gente repara um aneurisma, né, faz um conserto na aorta, né, seja por via aberta ou endovascular, a gente tem que obrigatoriamente usar uma área de artéria saudável para poder fazer ou ancoragem da endoprótese ou fazer uma sutura vascular. Então, apesar do aneurisma não invadir o tórax,
a sutura e a zona de ancoragem ficam dentro do tórax. Então, você tem que acessar o tórax para poder tratar esse aneurisma. Então, por isso que esse aneurisma já é chamado tóraco abdominal. Então, quando a gente fala aneurisma abdominal, é só da renal para baixo. Tudo bem? Quando Sim. pega esses ramos viscerais, ele é tóraco abdominal por definição. E aí, possivelmente, o mais complexo deles de tratar é o tipo 2, que pega tanto a aorta torácica, né, que é aqui da subclave até o diafragma, quanto a abdominal. Esse paciente aqui, você normalmente precisa colocar ou em bomba atriofemoral ou circulação extracorpórea para trocar a aorta dele inteira. E a mortalidade é altíssima, é uma tragédia. Tá? Esse paciente aqui, a gente consegue tratar o número 4 ou com uma tóraco-frenolaparotomia, então a gente abre o tórax, abre o diafragma, né, o freno, e faz laparotomia mediana e troca essa porção, ou você precisa tratar uma prótese endovascular que a gente chama ramificada, tá? Com ramos, né? Para a gente não perder esses ramos viscerais. Tá bom? Então, esse é o conceito do aneurisma tóraco-abdominal. Aneurisma, por definição, né, significa que é um aumento de 50% do diâmetro normal da artéria. Então, vamos ver essa tabelinha aqui. Se na aorta abdominal eu falei para vocês que ela mede 2 centímetros, então ela é aneurismática quanto é 50% de 2? 1. 2 mais 1, 3. Então, a aneurisma é a partir de 3. E no tórax, ela mede 3, metade de 3 é 1,5, 3 mais 1,5, 4,5. Então, ela é aneurismática a partir de 4,5. Entre 3 e 4,5, ou entre 2 e 3, a gente chama de ectasia. Então, tem essa liga de cardiologia e cirurgia cardiotorácica, né? O cardiologista adora falar ectasiado, né? É um termo que ectasiado é aumentado. Mas se você tiver mais de 3 centímetros, aí tá errado. Não é ectasiado, é aneurisma, tá? Então, ectasiado não é também para falar qualquer aumento, né? Tem uma faixa, tá? Agora, a gente não sai operando o aneurisma pequeno por aí. Por quê? Porque a cirurgia é de risco e a gente só opera quando existe um risco de rotura. Então, estatisticamente, quando existe o risco de rotura? Na torácica, a partir de 6 centímetros e na abdominal, a partir de 5,5. Tá? Abaixo de 5,5, um aneurisma tóraco-abdominal, ele rompe 0,2% ao ano. Muito pouco. Um aneurisma de 3 centímetros, então, quase não rompe. A 0,00000. Então, não vale a pena mexer. Tá? Agora, a partir de 5,5, ele rompe 2% ao ano no abdômen. Já começa a ser um risco maior. A partir de 7 centímetros, esse número ele é logarítmico. Aí rompe 30% ao ano, é muito, né? Um aneurisma de 10 centímetros no abdômen, ele tem uma taxa próxima de 100% de rotura por ano. Sim, eu já vi um de 14, ele não rompeu com 10, ele esqueceu de romper, né? Porque era para ter rompido. Mas é isso, o aneurisma com 10 centímetros de diâmetro tem que tratar o quanto antes, porque realmente ele está próximo de romper, tá? O aneurisma infrarrenal abdominal é mais comum que o torácico. Por quê? As fibras da aorta no abdômen, elas se dispõem de forma circular e elas são mais frágeis e mais suscetíveis à dilatação. No tórax, essas fibras elas são mais imbricadas, meio helicoidais, é mais complexo esse tecido muscular da aorta torácica, então ele está menos sujeito à dilatação, tá? E esses são mais comuns em homens. Então, fatores de risco que vocês já sabiam, né? Tabagismo, né? Se você pegar o tabagismo e olhar uma relação de causa e efeito, qual que é a doença que o tabagismo mais causa? É o câncer de pulmão. Qual que é a segunda doença que o tabagismo mais causa? Aneurisma de aorta, né? Você não vê lá no verso da caixinha de cigarro, assim, pare, senão você vai ter um aneurisma, né? Acho que não tem. Mas, assim, tem uma relação de causa e efeito muito importante, tá?
idade avançada, 75 anos, história familiar. Então, se esse paciente perdeu o pai com aneurisma e ele estava fumando, ele tinha que ter parado, assim, né? O ideal é que ele tivesse parado para tentar proteger a aorta dele, né? Hipertensão, hipercolesterolemia, sexo masculino e obesidade. Isso daí, mais ou menos, vocês falaram. Então, lembrando que diabetes não entra. Então, isso eu já falei também. Geralmente, o paciente é assintomático, normalmente é um achado de exame, né? A dor é um sinal preditivo de rotura. Eu já vi muitas vezes o paciente vai fazer um ultrassom de abdômen por um motivo X, ou vai fazer um ultrassom de próstata, e o radiologista, se ele é bem experiente, a hora que ele insona a próstata para ver, às vezes ele enxerga a sombra da aorta pulsando atrás, né? Então, muitas vezes, já vi vários, assim, paciente com cálculo renal, foi fazer um ultrassom de vias urinárias, descobriu um aneurisma. Dor lombar, esse estava roto. O cara com dor lombar, o aneurisma roto, tamponado. Aí o ortopedista mandou ele fazer uma ressonância, aí fez a ressonância, viu lá o aneurisma roto, né? Um diagnóstico de aneurisma roto na ressonância, imagina. Então, normalmente é isso, normalmente é um achado de exame, tá? Quando ele é muito grande, 14, 10 centímetros, 8, às vezes ele comprime um órgão adjacente. Qual órgão? O ureter, normalmente, né? O ureter, ele cruza por cima da artéria ilíaca. Então, às vezes você tem aneurisma de ilíaca que comprime o ureter, tá? Para ter compressão do estômago, por exemplo, e dar empachamento pós-prandial, aí você precisa ter um aneurisma tóraco-abdominal, ele precisa ser mais alto, né? Então, nesse local infrarrenal, normalmente o que ele comprime é o ureter mesmo, tá? E aí tem a tríade clássica do aneurisma roto, né? Hipotensão, né, aguda, choque, às vezes síncope, né, o paciente desmaia, dor abdominal e massa pulsátil abdominal. Então, vou contar 2 casos para vocês. Então, eu era residente ainda, estava trabalhando no PS, estava dando plantão de residente, e aí tinha um velhinho aguardando na sala de espera com dor abdominal. Ele estava sentadinho lá, aguardando com dor abdominal, o pessoal abria a ficha, aquela situação, PSão cheio, um monte de paciente. E aí ele, pá, caiu no chão, né? Teve uma síncope. Aí pegaram, levaram ele para a sala de emergência, deitou na maca, pôs a mão na barriga, pulsando, aneurisma roto, entendeu? É assim, tríade clássica do aneurisma roto. O velhinho com a dor abdominal, sincopou, botou a mão na barriga, massa pulsátil, até que se prova o contrário, é o aneurisma roto. E aí a outra, esse é um caso que eu estou falando para vocês lembrarem, mesmo pensarem nesse diagnóstico quando vocês estiverem aí nesse mundão. E um outro caso que eu quero contar para vocês, eu já era assistente, já trabalhava como vascular, eu trabalhava lá no HU da USP. E eu estava dando plantão numa sexta-feira à noite, que era o meu dia de plantão. E aí eu tô lá no PS, tranquila, tal, vendo minhas coisas. Aí sai da sala de emergência um colega da clínica médica branco. O colega estava branco, assim. Ele sai, olhou para mim e falou assim: você precisa vir aqui agora, tem um aneurisma roto na sala de emergência. E ele falou assim, ele foi ótimo no diagnóstico, porque eu entrei na sala de emergência, era uma velhinha japonesa, bem compacta, assim. E ela tinha uma história de diarreia e dor abdominal. Diarreia, não sei porquê, mas ela tinha diarreia, dor abdominal. E quando ela entrou no PS, acharam que era uma jeca, entendeu? Uma jeca com uma gastroenterite, com uma hipotensão. Tá com diarreia, tá hipotensa. Mas na hora que ele colocou ela na maca e botou a mão na barriga, ele sentiu a massa pulsátil. Então a diarreia era só uma confusãozinha, entendeu? Para confundir um pouco o raciocínio clínico, porque ele estava certíssimo. Ela tinha realmente um aneurisma roto. Logo depois ela chocou, ainda tentou-se uma correção ali na urgência e não reverteu, ela acabou falecendo. Então, essa doença, né, apesar dela não ser exatamente frequente ou prevalente, né, assim, existe uma população andando por aí com aneurisma.
né? E eu sempre encorajo as pessoas a fazerem um bom exame físico. Você vê quantas situações que a gente não poderia prevenir melhor examinando o doente, né? Colocando a mão em cima do abdômen, fazendo uma boa palpação abdominal, ou colhendo uma história, né? Aneurisma dificilmente dá em quem não tem fator de risco, né? Se você colher a história daquele indivíduo sob risco e fizer um bom exame clínico, possivelmente você vai diagnosticar. Dúvidas? Por enquanto não, tá Fasc- excelente. Fascinante, né? Aneurisma, né? Um negócio Com assim. certeza. Com certeza. Muito legal mesmo. É muito fascinante. Espero que vocês tenham a oportunidade de examinar um paciente com aneurisma na formação de vocês, né? Porque é inesquecível, realmente. Então, vamos lá. Aneurisma. Como que a gente faz diagnóstico? Número 1, palpação abdominal, né? Encorajo todos os clínicos de plantão aí, todos os futuros clínicos, a examinarem profundamente seus pacientes, até mesmo em busca de aneurismas, né? Ultrassonografia com Doppler, exame não invasivo, sem contraste, indolor, baixo risco, mais disponível, né? Então, toda vez que você desconfiar que tem um aneurisma, você vai pedir ultrassom com Doppler. Angiotomografia, angiorressonância já são exames que servem para você planejar o tratamento. Então, normalmente a gente não sai por aí fazendo angiotomografia das pessoas, porque é um exame contrastado, tem gente que é alérgico a contraste, tem gente que tem a doença renal, né? Então, normalmente você faz ultrassom com Doppler. Se você achar um aneurisma lá de 3 centímetros, vai acompanhar acompanhamento clínico anual. Se você achar um de 5, 5,5, aí você vai fazer uma angiotomo para planejar o tratamento. A arteriografia, normalmente a gente não faz para fazer diagnóstico de aneurisma, porque artério significa o que, arteriografia? Fura a artéria do paciente, injeta um contraste e bate uma chapa. A artéria, só o que vai corar é o sangue que passa dentro. Não dá para ver a parede externa do aneurisma. E para nós o que interessa é saber o diâmetro externo, né? Não tanto a luz, né? Então, artério não é um bom exame diagnóstico para aneurisma. Então, aqui é uma tomografia. Tem gente que vai entender super, tem gente que vai entender um pouquinho menos, né? Isso vocês vão pegando o olhar aí no futuro de vocês. Então, aqui tem a aorta, né? Essa é a aorta, essa coisa que está cruzando assim, é a crosta da aorta, né? Um pouco antes disso você vai ver a aorta ascendente e a aorta descendente. Então, no tórax, ela vem do lado esquerdo do tórax, né? Vem descendo, e aí ela vai ficar um pouco mais mediana na altura da transição tóraco-abdominal, né? Então, aqui você está vendo o diafragma, né? Essa linguetinha que está passando aqui, né? Isso aqui é o diafragma. Então, cruzou o diafragma, está no abdômen, né? Então, aqui você já está vendo órgãos abdominais, mas ela está no tórax ainda. Cruzou o diafragma, abdômen. Tronco celíaco, mesentérica superior, artérias renais, uma e outra. E aí, olha o que acontece aqui, ó. Ela dilata, né? Tem trombo no interior, conforme eu falei para vocês, é uma situação normal, frequente, né? O preto é trombo e o sangue está passando aqui dentro. E aí, na altura do umbigo, bifurca, dando as artérias ilíacas uma para cada lado. Grosso modo, eu vou ensinar um truque para vocês. Se essa aorta é um pouquinho dilatada, com certeza, tem até um pouquinho de trombo. Se a aorta está maior que o corpo da vértebra, que é essa bolinha aqui da vértebra, ela deve estar aumentada de tamanho. Então, aqui, ó, ela é normal, tá? Aqui ela é totalmente normal, ela é bem menor que a vértebra. E aqui ela está bem maior que o corpo da vértebra, tá? Então, essa é uma forma de você bater o olho na tomografia e perceber se as artérias estão aumentadas ou não. Claro, depois você vai medir, né, com a régua, confirmar, mas é um truque para você ter um olho assim já perceber, tá? E aqui aquela mesma tomografia daquele paciente que a gente está vendo o caso. Então, olha, as artérias renais, né? Essa porção que é normal de aorta, que antecede o início do aneurisma, é chamada colo, tá? O colo é onde você ancora a sua sutura de Dacron ou onde você apoia a sua endoprótese, tá? É o colo.
né? Se não tem colo, é porque tem doença aqui para cima, né? E aqui as artérias ilíacas, todo esse branco é cálcio, né? Esse cálcio, por essa tomografia 3D, não dá para saber se ele está dentro ou fora da artéria, né? Se ele está invadindo a luz ou não. Então, esse exame 3D é um exame lindo de se ver, mas ele, na hora da gente fazer um planejamento, você precisa olhar naquele outro branco e preto, que é o axial, que você consegue enxergar o lúmen da artéria, consegue ter outras informações, tá? Tratamento. Agora todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer ir para o centro cirúrgico, né? Depois dessa. Então, em cirurgia vascular, eu costumo falar que tudo tem duas soluções. Ou você faz aberta, convencional, e aí você vai fazer uma ponte com dacron, na verdade a gente faz uma substituição do encanamento, ou você faz via endovascular com endoprótese, né? Então, essa daqui é uma cirurgia de aneurisma. E essas imagens foram carinhosamente cedidas agora eu acho que foi pelo João Pedro, que é preceptor lá da USP e é baiano. E ele é de Salvador. Então, aqui tem um desenho, ó, de um aneurisma, tá? Aqui, ó. Então, desenho do aneurisma, né? Isso daqui é retroperitônio, é uma cirurgia aberta, né? Aqui você está vendo um pouco de alça intestinal. E esse aneurisma, ele tem doença na ilíaca também, tá vendo? Porque ele tá, ó, bem dilatado aqui, essa ilíaca, bem doente, né? E aí, a hora que a gente coloca um clamp em cima e embaixo, abre o aneurisma, né? E aí sai esse trombo aqui. E daí, na hora que a gente tira esse trombo, todo mundo sempre fala alguma coisa assim, é McDonald's que ele comeu na vida. Nem sempre é, né? Nem sempre, às vezes é tabagismo, outras coisas. Mas, assim, aquilo que a gente sabe, né, que o doente extremamente saudável, com a pressão boa, né, se cuidou a vida inteira, fez dieta, não tem fator de risco, tal, ele não vai evoluir para esse negócio, né. E aí aqui já é corrigido, ó, aqui a parede por dentro do aneurisma é bem doente, bem frágil, olha como é fina, né, essa parede, bem doente mesmo. E aí você tem lá o dacron já costurado, conectado, e as duas perninhas, uma para cada ilíaca, né? Aí depois você faz o quê? Você pega essa capinha do aneurisma e fecha por cima do dacron, porque daí o dacron não entra em contato com as vísceras. O dacron em contato com as vísceras ao longo do tempo pode machucar as vísceras, pode dar uma fístula aortointestinal, que é tragédia, né? Pesadelo. Então a gente sempre usa esse tecidinho da própria aorta para recobrir o dacron. Dúvidas da cirurgia? Professora, eu não entendi muito bem o que é esse dacro. O dacron é essa perninha branca, sanfonadinha, né? Que tem uma linhazinha preta. O dacron, ele é um tecido, tá? Ele é um tecido, é uma prótese, é um cano novo, né? É uma prótese que a gente usa, é uma prótese vascular, que a gente usa para substituir artérias, né? Veias mais raramente, mas principalmente artérias. Daí ele vem, esse dacron, ele pode vir um tubo único, se você for trocar uma artéria que não bifurca, por exemplo, ou ele vem num tubo bifurcado, assim como esse, que já vem a calça, né? Isso foi um paciente meu que falou, é uma calça de perna, e vem uma perninha para cada ilíaca, né? Porque aqui tem doença na ilíaca, então você vai precisar trocar as ilíacas também. Aí o sangue passa por aí mesmo, né? E não entra mais em contato com a parede do aneurisma. Então, apesar de você manter a parede do aneurisma ali em cima, o sangue só passa nesse tubo novo. E aí não rompe. Entendi. Tá? Essa cirurgia é uma cirurgia maravilhosa. Ela tem durabilidade. Esse tecido, ele é expansível conforme a pulsação. Ele tem elasticidade para cima, para baixo, para os lados. Eu nem sei, dacron deve ter mais de 50 anos de uso, assim, sabe? É uma coisa muito boa. Ninguém, acho que nunca inventou nada melhor para esse local, pelo menos. O enxerto, o dacron é um enxerto de dacron. Então, você pode fazer um enxerto autólogo, por exemplo, com veia. Mas não tem veia no corpo que se equipare ao tamanho da aorta. Só a cava, mas você não pode tirar a cava e botar no lugar da aorta, né?
Então, para a perna, sim, a gente pode tirar a safena e botar no lugar da artéria femoral, por exemplo, fazer um enxerto com veia safena. Mas para a aorta, não dá para botar uma safena no lugar da aorta, porque é muito fino, né? Então, na aorta, a gente trata sempre quando faz o enxerto na aorta, é enxerto de Dacron. Boa noite, Pro. Oi. Esse Dacron, o paciente ele precisa ficar sendo anticoagulado pelo resto da vida e ele precisa ser trocado em algum momento? Não, resolveu. Botou, sarou. Não precisa anticoagular. A gente recomenda normalmente antiagregar. Ele não tem, assim, rejeição, não tem um índice de rejeição expressivo, nada. O que pode acontecer mais a longo prazo é se você tiver um problema técnico na sua sutura, ficar frouxa, você pode ter um pseudoaneurisma da anastomose, né? Ter uma rotura dessa anastomose lá em cima. Ou você pode ter o quê? Progressão da doença. Né? Aí o colo começa a ficar doente, o cara envelhece, não para de fumar, pressão nas alturas, aí o colo dilata e aí você perde aquela sutura firme que você fez. Mas normalmente é uma coisa feita para durar para o resto da vida mesmo. O que mais? Bom, essa cirurgia, gente, como é que faz isso? Laparotomia mediana, chifopúbica, do chifoide até pub. Você tem que eviscerar, né, o paciente, pega pelo tríceps ali, a mão, passa, tira as vísceras da frente, elas estão nesse afastador aqui, ó, que está escrito USP. Então, todas as vísceras aqui, ó, tá? E daí você abre o retroperitônio para chegar nesse lugar. É uma cirurgia longa, demorada. O paciente sai da sala de cirurgia com sonda no nariz, precisa ficar um tempo em jejum, né? Faz ilho depois, né? A alça do intestino fica preguiçosa, fica sem funcionar uns dias, né? Tem hipotermia associada, tá? Essa cirurgia, um cirurgião bem treinado faz em 2, 3 horas. Mas é uma baita cirurgia, certo? É uma super cirurgia grande, né? Então, quando você tem um velhinho muito frágil, infartado, coração ruim, DPOC, insuficiência renal, quanto mais grave o seu paciente, menor a chance dele sobreviver a essa cirurgia, tá? Cirurgia grande. Então, hoje em dia, a gente faz essa cirurgia para o paciente de bom risco. Um cara jovem, 50 anos, vai viver muito tempo, né? Ou você não tem o material endovascular no hospital, ou você tem uma anatomia inadequada para corrigir por via endovascular, tá? Na maioria dos grandes serviços, o endovascular, ele tem uma penetração, assim como o tratamento, 60%, 70% dos casos são via endovascular. No tórax, então, nem se fala, porque daí, no tórax, você imagina, você precisa fazer uma toracotomia no paciente, colocar um clamp lá perto do coração, né, para trocar a aorta torácica. Isso se você não tiver que colocar o paciente em SEC, em bomba atriofemoral. Então, para o tórax, foi uma revolução o tratamento endovascular. Você faz um furinho na virilha e entrega lá a endoprótese, a cirurgia de 1 hora, né? Não dói, não precisa drenar o tórax, né? Então, a cirurgia endovascular, né? Eu ainda tenho um vídeo transperitoneal aqui. Ai, que legal. Esse vídeo foi gentilmente cedido pelo professor Erasmo Simão da Silva, um dos maiores cirurgiões vasculares vivos em terras nacionais, com certeza. Um grande cientista e meu orientador de doutorado, inclusive. Então, vamos lá. Aqui ele está vendo a tomo, olha lá, olha o tamanho da operação. Laparotomia chifopúbica. Abre. Oi, deixa ela vir me dar um beijo. Tudo bem. Vou ganhar um beijo. Vai tomar banho. Aqui é o aneurisma, né? Aqui, ó, ele tá abrindo o retoperitônio. Aqui é a veia renal cruzando por cima, na verdade, essa veia mesentérica inferior. E aqui é uma dissecção cadavérica, né, no cadáver, por isso que tá tão exangue, ó. O duodeno coladinho ali no reto peritônio, ele descola, né.
Deixa eu acelerar um pouco para... Isso aqui está mais interessante. E aí aqui ele está ligando a veia mesentérica inferior para poder ter acesso ao colo do aneurisma, que está por trás dessa bola pulsátil aqui, está lá no fundo, né? Olha o afastador pulsando, né? E aqui a veia renal, ó, veia renal cruzando ali em cima. Aí você passa, você tem que ter um controle do colo, né? Ó, ele vai passar um cadarço numa zona que a aorta é mais saudável, né? E aqui tudo é aneurisma, essa bolota aqui. Olha, aqui ele está vendo a bifurcação da aorta, né? Ó, plexo nervoso, né? Se você lesar da ejaculação retrógrada no homem, é super desagradável, né? Como complicação pós-operatória. Né? Ó, a veia ilíaca passando por baixo da artéria ilíaca. A gente brinca que se lesar a veia ilíaca durante a cirurgia, a alma do paciente vai embora. Porque o sangramento é enorme, ela fica embaixo da artéria, super difícil de enxergar, dá ponto. Às vezes é fatal mesmo. Então, olha lá, abriu o aneurisma clampeado, você abriu, tem um monte de sangue lá dentro. Aí você vai aspirar esse sangue, o trombo saindo. Tudo tem que ser bem rápido, é bem emocionante. E aí lá o Dacron, gente, vocês queriam ver, ó, esse branquinho aqui, ele pega a sutura de prolene e costura, e olha só que lindo que ficou, ó, é um tubo de Dacron, ó, no lugar da aorta. Legal, né? É a parede do aneurisma aberta, e agora o sangue só passa dentro do tubo de Dacron. Já está funcionando a sua prótese. E aí, gostaram? Nossa, Sim, incrível, esse viu? vídeo Esse vídeo é demais, né? Muito bom. muito Que ele tava interessante. aqui. Ó, e a correção endovascular, olha, furinho na virilha, cortezinho, acessa a artéria femoral, coloca a endoprótese que ela vem toda fechadinha num shaft, né? Num tubinho, num introdutor. Aí, olha, ela já tá a perna da ilíaca aberta, aí você coloca a perninha, encaixa uma ilíaca dentro da perninha da endoprótese, aí você libera, de modo que o sangue passe só por dentro da endoprótese também. Então, nessa situação, você não troca a parede do aneurisma, né? O aneurisma continua lá, mas o sangue só passa dentro da sua endoprótese, que ela é revestida, ela tem um tecidinho, né? Vocês podem imaginar a vantagem, né? A vantagem é clara, né? Não tem aquele sangue saindo, né? Aqueles intestinos para fora, né? Expostos, né? Essa cirurgia, qual que é a grande vantagem dela? Menor tempo de internação hospitalar, menores complicações da parte respiratória, né? Menor tempo em UTI, maior retorno mais rápido às atividades, né? Só que tem um calcanhar de Aquiles, né? A durabilidade, né? Você fazer um revestimento por dentro de uma aorta doente, que é o endovascular, né? Que é uma luva, né? Que você coloca dentro do cano, é evidente que tem menos durabilidade do que ir lá trocar o cano por inteiro, né? Com uma prótese de Dacron. Então, você pode ter complicações do tipo vazamento, fadiga de material, né? Hoje em dia menos, mas a primeira cirurgia endovascular de aorta foi feita lá no HC por um dos chefes lá, que é professor titular até hoje, que é o professor Pedro Poeste Leão, né? Ele que trouxe o endovascular para o Brasil, e ele fez a primeira endoprótese do Brasil em 96, no HC. Eu não estava nem na faculdade ainda. E desde então, as endopróteses evoluíram muito, né? Melhoraram, mudou o material. Então, assim, nenhuma endoprótese que a gente usava em 96, a gente usa hoje. A gente, agora em 2020, a gente está no máximo usando as próteses ali de 2012, 2015, modelo 2019, sabe assim? É um negócio que está em constante evolução. Então, você sabe do Dacron, por exemplo, que ele é capaz de durar 30 anos, mas essa prótese, modelo 2019, que acabou de chegar no mercado, você não sabe se ela vai durar 30 anos, né? Testes de laboratório mostram que o material é resistente, não fadiga, nananã, mas
Mas o calcanhar de Aquiles da endovascular é a durabilidade. Por isso que a gente fala que se o paciente é de bom risco, às vezes ele é o candidato para receber uma cirurgia convencional, né? Então, esses 5 fatores aqui são fatores que influenciam o seu resultado. Então, se o paciente tem acima de 80 anos, ou se ele tem ICC, ou se ele tem DPOC, ou se ele tem insuficiência renal crônica, ou se ele tem insuficiência coronariana, ou se ele tem todas as coisas, né? Se ele tiver todas as coisas, a chance dele não sobreviver àquela cirurgia convencional é 20%. 20% de óbito, né? É muito grave, muito grave. Então, quanto mais coisas dessas você somar, mais você tem que ir para o tratamento endovascular. Só que os doentes são graves. Vocês vão ver, quando vocês passarem na vascular, que o doente vascular ele é grave. Dificilmente você encontra um aneurisma num cara de bom risco. Então, por isso que endovascular a gente faz 60%, 70% dos casos, porque a chance dele sair vivo da cirurgia é maior realmente, tá? Um cara de bom risco, ele sobrevive, tanto faz, aberto ou endo, ele sobrevive. Mas ele deve ter uma vantagem de ter mais durabilidade no tratamento operando aberto. Né? E o roto? O roto é isso aqui, né? Quando rompe, né, a gente vê, olha, do lado direito, a gente está vendo aqui, esse triangulinho é o músculo ilho-psoas, né? Músculo ilho-psoas no boi é o filé mignon, né? Aquele músculo que reveste a coluna, né? É um músculo bem triangularzinho, assim, bem bonitinho. Quando você tem um aneurisma e você tem um borramento do músculo psoas, ó, desse lado aqui, você tem uma coisa que é um grande hematoma, tá? Que invadiu a loja renal e borrou o músculo ilho-psoas. Isso é aneurisma roto. E aqui ainda tem um brinde, porque a gente está vendo o contraste dentro do hematoma. Nem sempre você vê, porque às vezes ele sangrou, rompeu e tamponou, parou de sangrar. Às vezes você só vê o hematoma. Mas aneurisma e hematoma do lado, com borramento do ilho-psoas, paciente te falando que teve dor abdominal, é aneurisma roto, precisa ir para a sala de operação o quanto antes, senão é letal 100% dos casos não operados, né? Não, se não corrigir, não sobrevive, tem que operar, né? Dúvidas de aneurisma? Queria ver umas caras. É ruim, né? Deixa eu ver se eu consigo enxergar umas pessoas. Onde eu tô? Aqui. Muito bem. Oi, Bárbara. Tô te vendo. Que bom que você ligou a câmera. Excelente aula, professora. Gostei bastante. Esses vídeos Que são bom. muito didáticos para a gente visualizar as estruturas e entender como é que é. Ótimo. Que bom que vocês gostaram. Muito boa aula, professora. Parabéns. Que bom, obrigada. Eu Dúvidas? tenho a Muito mesma boa. opinião da Bárbara. A aula foi muito boa mesmo. E deixou a gente mais curiosa ainda. Eu, particularmente, fiquei mais curiosa ainda para saber mais a respeito de aneurisma, enfim. Obrigada, Clara. É muito fascinante mesmo. É uma coisa intrigante. O que mais, gente? Dúvidas no canal do YouTube. Ô, Pro, eu fiquei um pouco curioso em relação a esse DAC e a prótese artificial, porque ontem, infelizmente, minha tia faleceu por um aneurisma de aorta, mas Meus pêsames. foi torácico. Aí, só que dentro das opções dela, o médico passou que ela poderia fazer uma cirurgia e trocar por uma prótese biológica ou uma prótese mecânica. É uma prótese artificial. Essa prótese artificial é o DAC, porque falaram que se ela optasse pela prótese artificial, ela teria que repetir, não precisava repetir a cirurgia. Se fosse uma prótese biológica, essa prótese duraria no máximo uns 8 anos, e ela não precisaria tomar nenhum medicamento. E se fosse a prótese artificial, ela precisaria tomar medicamento pelo resto da vida. Então, Jefferson, Aí, infelizmente, ela não veio a óbito na cirurgia. olha, Foi de peito aberto. meus pêsames, né? Essa dúvida que você tem é referente à válvula aórtica.
né? Prótese biológica ou metálica é relacionado à válvula. Então, se ela tinha aneurisma, provavelmente era da aorta ascendente, né? Bem próximo do coração, e por isso ela tinha que até trocar a válvula para resolver a situação. Aí na prótese mecânica, normalmente quando troca na válvula, precisa ficar anticoagulado, porque senão forma trombinho dentro dela. Esse é o medicamento pro resto da vida, anticoagulante. E na biológica não. Ou é o contrário? Entendi. Agora eu não sei, porque isso é coisa de cirurgião cardíaco. Mas tem, uma precisa ficar anticoagulada para sempre, a outra não. Mas aí é válvula aórtica, não é Entendi. o Dacron. Ele é o tubo mesmo da aorta. Ele nunca é biológico. Para a Então, aorta, a gente não tem prótese biológica para a aorta no Brasil, pelo menos. entendi. Então, provavelmente foi isso na dúvida que a senhora falou, que não tem tecido suficiente para reconstruir a horta em outro local. Isso. Então, provavelmente ele era um aneurisma ali do cajado, né? E que isso Isso, comprometeu isso. a válvula. Entendi, Exatamente. Exatamente, da raiz e da crosta. Isso mesmo. entendi. Obrigado. Bom, meus pêsames de qualquer forma. Obrigada Obrigado. por compartilhar aqui. O que mais, gente? Tudo bem? Sem outras dúvidas? No nosso canal no YouTube também não apareceram dúvidas no chat. Então tá bom. É isso aí, doutora. Eu agradeço muito mais uma vez Obrigada. você ter aceitado esse convite. A aula foi assim excelente. Que bom que Gostei vocês gostaram. bastante dos exames, das cirurgias, para poder ilustrar. E gostei bastante da sua didática. Muito obrigada. E, Você faz o favor para mim de mandar um abraço Claro. para o Luciano. E com um certeza, carinho muito mando grande sim. por ele. Então tá bom. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada. Boa noite para vocês. Boa E boa noite. noite para quem está assistindo a gente no canal do YouTube. Muito obrigada pela presença de todos. Sucesso na carreira de vocês, gente. Tchau. Amém. Obrigado, Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente. Obrigado, tchau, prof. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.
Pode começar, Bruno? Certo. Beleza. Boa noite, pessoal. Muito obrigada a todos pela presença em mais uma aula nossa da Liga, da LAC. Eu gostaria também de pedir para que vocês sigam-nos nas redes sociais, no nosso Instagram, acompanhar os nossos conteúdos das próximas aulas também no canal do YouTube da LAC e também no nosso grupo do Telegram. Bom, hoje nós estamos aqui com a doutora Grace Mulatti e a gente vai ter então uma aula de aneurisma de aorta. A doutora Grace, ela é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de São Paulo. Ela é supervisora do pronto-socorro do Hospital de Medicina da USP e também tem doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. E hoje nós então vamos iniciar a aula com a doutora Grace. E eu agradeço em nome da Liga pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Bárbara. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, né? Essas oportunidades a gente conhecer pessoas que a gente não imaginava, né? E obrigada. Eu dou aula, além de ser supervisora do pronto-socorro, eu também sou coordenadora do curso de graduação lá do 4º ano. Então, eu tenho bastante contato com alunos de graduação, desde 2013 que eu dou aula para eles, e desde 2016 que eu sou coordenadora do curso. E mais recentemente, 2 anos atrás, eu assumi também, a convite lá do departamento de reumato, uma função no 2º ano, ensinando a anatomia do locomotor de vasos, né, de membros superiores e membros inferiores. Então, essa aula que eu vou mostrar para vocês é uma aula que eu dei esse ano para os alunos do 4º ano de medicina da USP, principalmente que por causa da pandemia, então foi uma aula online, então essa situação aqui já aconteceu antes com essa aula, eu fiz algumas modificações para a gente adequar, mas o intuito é que converse bem com alunos de medicina mesmo, né? Então eu vou falar de propedêutica e um pouco de cirurgia também no final. Tá? Excelente. Obrigada a vocês. Eu não estou visualizando o bate-papo aqui, porque eu estou visualizando só meu próprio PowerPoint, então eu vou pedir para vocês interromperem, se necessário, né, para perguntar alguma coisa, ao invés de mandar no chat. Ou se alguém mandar no chat, aí ou a Bárbara ou o Bruno, quem puder, vai me mandando por aqui, me interrompe e me manda, tá bom? Pode ser? Porque tem o YouTube também, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, tem um caso aqui para vocês pensarem. Então, é um paciente de 72 anos, né? Masculino. Ele é procedente de São Paulo, né? Aposentado, ele era contador antes e católico. E há 3 meses ele sente que o coração desceu para a barriga. Por mais estranho que isso possa parecer, eu já ouvi pelo menos umas 2, 3 vezes, né? Porque é quando o paciente tem aquela sensação pulsátil, né, no abdômen. Ao colocar a mão no abdômen, ele sente uma pulsação, como se fosse o próprio coração, né? E ele não sentia dor, nem qualquer outro tipo de desconforto. Tá? E aí, quando ele deitou na maca, né, pra gente examinar, a barriga dele estava assim, ó. Né? E aí parece que o coração... Parece que o coração tá lá dentro mesmo. Vocês estão enxergando o vídeo? Tá tudo bem? Sim, estamos. Tá. Sim. Então é uma coisa... Tô ouvindo a Bárbara de novo. Estou aqui. Ah, eu sei o que está Eu acho que acontecendo. Sou eu mesma. isso. Ah, tá bom. O YouTube deve estar aberto. Sou eu mesma. Meu YouTube é aberto, tá bom. Obrigada, gente. Desculpa aí. Então, voltando. Então, é isso. O paciente com aneurisma de aorta abdominal, às vezes a pulsação do abdômen dele é até visível, né? Então, por isso que
nesse sentido de propedêutica, né, é interessante fazer a inspeção realmente do abdômen desse paciente com esse tipo de doença, tá? Então, o que vocês diriam sobre prováveis sintomas prévios, né, comorbidades associadas e hipótese diagnóstica? Hipótese deve ser aneurisma, né, porque é o título da aula, né? Mas o que vocês diriam que esse paciente podia estar sentindo antes de ter essa pulsação na barriga? Alguém quer dar um palpite? Algum desconforto abdominal? Acha que dor? Um pouco de dor também, com certeza. Um pouco de dor. O que mais? Alguém mais? Bom, e as comorbidades? O que será que ele tem? O que é fator de risco para aneurisma de aorta? Hipertensão. Tabagismo, a própria idade. Idade. Sexo masculino também. Sexo masculino. Acho que colesterol elevado também. Colesterol elevado. Diabetes é fator de risco para aneurisma? Diabetes não é, tá? Diabetes não é. E história familiar, né? Que não é uma comorbidade, mas é um fator de risco importante, tá? Então, dentre as hipóteses diagnósticas, se você tem uma pulsação desse tamanho na barriga, o que pulsa desse tamanho dentro da barriga? Nesse local aí. A aorta. A aorta, tá? As hipóteses são muito restritas, né? Você pode, dentro disso, fazer uma variabilidade, se é aneurisma abdominal, aneurisma tóraco-abdominal, você pode variar um pouco. Mas, com certeza, não é um aneurisma torácico de aorta, porque está na barriga. E, com certeza, também não deve ser um aneurisma de artéria renal, por exemplo, né? É muito grande, muito centralizado. Então, das artérias que a gente tem, tronco celíaco, mesentérica, né? São todas muito finas para dar um troço desse tamanho, tá? Então, olha lá, o paciente é ativo, ele mora sozinho e é totalmente independente, tá? Ele não sentia nada no abdômen fora a pulsação. Na verdade, só a pulsação mesmo que ele notou, e já quando estava num tamanho grande, né? Porque a gente via uma massa mesmo abdominal pulsátil. Ele é hipertenso, tabagista ativo, né? E olha lá do antecedente dele. O pai dele teve aneurisma de aorta e foi operado no HC 20 anos antes dele chegar para nos procurar, mas não sobreviveu à cirurgia. Então, é uma história triste, né? Que ele tem aí. Então, como é feito o exame físico desse paciente? Quais são os achados que a gente vê na inspeção do abdômen? Então, a gente tem a massa pulsátil, né? A gente pode ter alterações de coloração, né? Pode ter, por exemplo, um hematoma, né? Hematoma é sinal de rotura, né? E que outras alterações a gente vê no doente vascular, né? A gente vê alterações de trofismo, alterações ugueais, né? Pilificação, né? Quando você tem uma obstrução arterial periférica, por exemplo, tem unha que cai, pelo rarefeito, né? Atrofia muscular. Né? Você procura feridas, né? Do doente vascular, deformidades ósseas naqueles diabéticos. Então, esse é o exame de inspeção, tá? Então, olha lá, nesses doentes todos, né? Eles estão todos na mesa de cirurgia, vocês estão vendo, né? São todos cirúrgicos. Você tem esse abaulamento, né? Eles não são exatamente obesos, né? Esses pacientes, né? Talvez o do canto inferior esquerdo seja o mais cheinho, e mesmo assim a gente vê uma protusão abdominal quando o paciente está deitado. E se isso for um filme, se isso fosse um filme, vocês iam ver essa barriga pulsando conforme aquele primeiro slide, tá? E a palpação, né? A gente consegue, num exame físico propedêutico vascular, perceber todos os pulsos, né, periféricos. Então, a gente, no braço, recapitulando, a gente sente o braquial, o unário, o radial, né? A gente pode sentir também o pulso axilar, né? O pulso subclávio, quando a pessoa é muito magrinha. Na perna, a gente vai ter o pulso femoral, o pulso poplíteo, tibial posterior, tibial anterior, que em continuidade da apediosa. E a gente só não sente na perna o pulso da artéria fibular, né? Que também é um ramo importante na perna, mas não dá para palpar o pulso porque é intramembrana, né? Membrana óssea.
A aorta abdominal, normalmente no indivíduo médio, assim, no indivíduo que é eutrófico, não é muito gordinho, a gente consegue palpar a pulsação dela. O local correto de examinar é um pouco acima do umbigo, né, em mesogástrio, né, porque no umbigo normalmente ela já se bifurcou. Então ali você vai procurar e normalmente se a gente escavar bem a palpação, porque a aorta é bem posterior, a gente consegue sentir a palpação da aorta, né. Mesmo ela estando normal, porque a aorta mede uns 2 centímetros de diâmetro e isso normalmente é palpável no indivíduo eutrófico. Depois que eu dou essa aula, normalmente todos os alunos tentam palpar sua própria aorta, assim, via de regra, né? Todo mundo fica com medo de ter um aneurisma de aorta, né? Então, quando você faz essa palpação abdominal, você consegue ter noção do tamanho da aorta, né? E da extensão dele, né? Então, se você tem um aneurisma, você sente não os dedos juntos palpando, os dedos bem separados. Daí você consegue até delimitar lateralmente o tamanho dele, que pode ser de 5, 6, 7, 8, maior que eu vi tinha 14 centímetros, né? Era um negócio enorme, né? E aí o que é importante quando você estiver palpando o aneurisma é você perceber se ele é doloroso a palpação ou se não é, tá? Voltando um pouco ao sinal clínico, né? Um aneurisma, normalmente, ele não dói, tá? Aneurisma não dói. Quando ele dói, pode ser que ele tenha sofrido uma expansão aguda, um sangramento intratrombo, e isso é um sinal de iminência de rotura, tá? Então, se você palpa, se o paciente fala que está com dor abdominal, você põe a mão no aneurisma e ele está doendo, ele pode estar prestes a romper, tá? Tem que tratar correndo. E uma coisa muito interessante do ponto de vista propedêutico é você tentar perceber o sinal de DeBake. Né, o que é sinal de DeBake? DeBake é um grande pai para a cirurgia vascular, tá? É um cirurgião extremamente relevante, ele faleceu não tem muito tempo, ficava em Houston, né? E ele ajudou a cirurgia vascular a avançar muito, tá? E uma das contribuições dele foi o sinal propedêutico de DeBake, tá? Então vamos lá, vamos ver se esse vídeo aqui está passando. Então tá lá o aneurisma, a barriga tá pulsando, você sentiu que tem uma massa pulsada, você vai tentar delimitar o limite superior dele, tá? Olha, aqui ele tá delimitando o limite inferior, e aí o limite superior. Se você superior dele abaixo do apêndice estifoide, significa que esse sinal de DeBake é positivo e esse aneurisma é infrarrenal, tá? Quando ele continua para baixo do estifoide, você não consegue perceber aonde ele termina, então esse aneurisma ele está avançando para cima das renais, então ele já é um aneurisma tóraco-abdominal. Tudo bem? Sinal de DeBake? Tudo bem. Então, certo. quando vocês tiverem a oportunidade de examinar um paciente com aneurisma de aorta, vale a pena buscar esse sinal propedêutico, que ele é, assim, certeiro. Conseguiu delimitar onde o aneurisma acaba, é infrarrenal, tá? O reparo do aneurisma nesse trecho infrarrenal é bem mais simples do que no trecho tóraco-abdominal, que é do tronco celíaco até as renais. Então, esse vídeo é muito legal. Deixa eu pausar aqui para explicar bem. Então, isso aqui é a anatomia topográfica, certo? É determinar os órgãos dentro do corpo, como eles se relacionam com a nossa superfície. Então, como que se relaciona? Então, vocês estão vendo aqui, na altura do umbigo, é onde bifurca a aorta, normalmente. Então, quando você quer palpar a aorta do paciente, você vai palpar sempre no andar superior do abdômen, tá? Tem gente que pesquisa a aorta aqui embaixo, aqui não tem mais a aorta, só tem ilíacas, né? E se você consegue palpar ela até aqui em cima, até o apêndice estifoide, você está falando que é um aneurisma infrarrenal, é o DeBake, certo? Então, os rins, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que pode pensar que fica aqui embaixo, o rim, às vezes, ele está aqui em cima, né? Assim, ele fica, se você for ver no limite posterior, tem costela na frente do rim, né? E aqui, olha, é um vídeo que eu fiz para mostrar para vocês que esse esquema topográfico dá certo. Então, vocês estão vendo lá. O que vocês estão vendo? Tá aparecendo minha setinha? Tá sim, estamos vendo. Então, vamos lá. Então, a setinha. Você tem um rim, né? Tem outro. Aqui é a veia renal cruzando na frente da aorta, a artéria renal está escondida aqui atrás. Então, esses ramos que estão aqui em cima, ó, é tronco celíaco,
Tá vendo que ele já está coberto pelo gradeado costal, né? E mesentérica superior. Da renal até aqui embaixo é a aorta infrarrenal. E aqui tem o aneurisma, né? No 3D, a gente vê o contraste, né? O contraste da tomografia passando só na luz, né? Onde corre sangue. Mas o aneurisma, ele tem esse diâmetro até aqui. Todo esse vazio que está aqui revestido por um cálcio é trombo, né? É normal ter trombo dentro do aneurisma. Quando vocês, o pessoal que já está no 4º ano, um pouco mais para frente, vocês devem ter visto fisiologia né, hemodinâmica, aula de fisiologia cardiovascular, que no aneurisma as artérias, numa artéria o sangue anda com fluxo laminar, né, uma hemácia bonitinha uma atrás da outra. E no aneurisma você tem um turbilhonamento do fluxo. Então as hemácias e plaquetas, os elementos sanguíneos se encontram, formam um trombo, então normalmente aneurisma tem trombo, tá? Depositar trombo não é sinal de ruptura, não é sinal de gravidade, é normal, fisiológico do aneurisma, tá? Então é isso. Então o aneurisma está vindo até aqui. Voltando, então agora eu vou escurecer essa tomografia, eu vou colocando um tecido em cima do outro até chegar na pele, tá? Então vamos ver se essa bifurcação da aorta, ela está exatamente na região do umbigo. Vamos lá. Então vou marcar aqui com a setinha a bifurcação da aorta. Ó, tá escurecendo. Ai, sumiu minha seta. Voltei. Vou ficar com ela meio aqui, ó. Né? Ó, a bifurcação tá aqui, o umbigo tá um dedo para cima, vai. Olha lá. Tá vendo? Olha lá, tá bem em cima do umbigo mesmo. Ah, apareceu até a cuequinha e o lacinho da cueca. Então isso é para mostrar para vocês que aneurisma de aorta a gente examina aqui, tá bom? Do umbigo para cima, andar superior do abdômen. Aqui, onde tá entre a raiz da coxa e essa prega que a cueca tá fazendo, aqui já é artéria ilíaca comum, ilíaca externa, femoral, tá? Tudo bem? Sim, tudo bem. Isso ficou bem explicadinho, né? Então, em relação aos tipos de aneurisma, né, a gente tem, o mais frequente deles é o aneurisma fusiforme, tá? Que ele mais ou menos tem uma dilatação de forma meio homogênea, então a pressão se distribui igualmente entre as paredes, tá? Pela lei de Laplace. Quem lembra do colegial vai lembrar aí da lei do Laplace. O aneurisma sacular é uma fragilidade de somente uma parede da aorta, somente uma porção da aorta. Então, o sacular normalmente não tem essa distribuição igual de forças da lei de Laplace que tem no aneurisma fusiforme. Então, como aqui há uma variação do diâmetro, esse aneurisma aqui normalmente está mais propenso a romper. Então, quando a gente fala de limites de indicação, tamanho de indicação, a gente está sempre falando do fusiforme. Na prática, os saculares são sempre cirúrgicos, tá? Pelo risco de romper com qualquer tamanho. E esse daqui de baixo é uma ilustração que seria de um pseudaneurisma, tá? O pseudaneurisma, ele normalmente é composto, ele não tem uma parede verdadeira, que aqui está faltando um desenho assim com músculo, nervo, né? Tentando conter ele. Então, o pseudaneurisma é sempre uma rotura, por definição, na parede da artéria, tá? E é contido pelas estruturas vizinhas, ele não tem uma parede própria, né? Então, pseudaneurisma não é um aneurisma fusiforme aterosclerótico, ele é sempre uma rotura, e daí o pseudaneurisma pode ser causado por trauma, acidente automobilístico, arma de fogo, um monte de outras causas, tá? Então, esse daqui é só para vocês verem, né, por que muda tanto o aneurisma tóraco-abdominal. Então, essa classificação, que é a classificação de Crawford, que é um outro pai de cirurgia vascular aí, ela é complexa. Vamos focar só no número 4 aqui, tá? No número 4, você vê que a dilatação, ela vai para cima das renais também. Ela não invade o tórax, mas ela pega o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior. Quando a gente repara um aneurisma, né, faz um conserto na aorta, né, seja por via aberta ou endovascular, a gente tem que obrigatoriamente usar uma área de artéria saudável para poder fazer ou ancoragem da endoprótese ou fazer uma sutura vascular. Então, apesar do aneurisma não invadir o tórax,
a sutura e a zona de ancoragem ficam dentro do tórax. Então, você tem que acessar o tórax para poder tratar esse aneurisma. Então, por isso que esse aneurisma já é chamado tóraco-abdominal. Então, quando a gente fala aneurisma abdominal, é só da renal para baixo. Tudo bem? Quando pega esses ramos viscerais, ele é tóraco-abdominal por definição. E aí, possivelmente, o mais complexo deles de tratar é o tipo 2, que pega tanto a aorta torácica, né, que é aqui da subclave até o diafragma, quanto a abdominal. Esse paciente aqui, você normalmente precisa colocar ou em bomba atriofemoral ou circulação extracorpórea para trocar a aorta dele inteira. E a mortalidade é altíssima, é uma tragédia. Tá? Esse paciente aqui, a gente consegue tratar o número 4 ou com uma tóraco-frenolaparotomia, então a gente abre o tórax, abre o diafragma, né, o freno, e faz laparotomia mediana e troca essa porção, ou você precisa tratar uma prótese endovascular que a gente chama ramificada, tá, com ramos, né, para a gente não perder esses ramos viscerais, tá bom? Então esse é o conceito do aneurisma tóraco-abdominal. Aneurisma, por definição, né, significa que é um aumento de 50% do diâmetro normal da artéria. Então, vamos ver essa tabelinha aqui. Se na aorta abdominal eu falei para vocês que ela mede 2 centímetros, então ela é aneurismática quando? Quanto é 50% de 2? 1. 2 mais 1, 3. Então, a aneurisma é a partir de 3. E no tórax, ela mede 3, metade de 3 é 1,5, 3 mais 1,5, 4,5. Então, ela é aneurismática a partir de 4,5. Entre 3 e 4,5, ou entre 2 e 3, a gente chama de ectasia. Então, tem essa liga de cardiologia e cirurgia cardiotorácica, né? O cardiologista adora falar ectasiado, né? É um termo que ectasiado é aumentado. Mas se você tiver mais de 3 centímetros, aí tá errado, não é ectasiado, é aneurisma, tá? Então, ectasiado não é também para falar qualquer aumento, né? Tem uma faixa, tá? Agora, a gente não sai operando o aneurisma pequeno por aí. Por quê? Porque a cirurgia de risco, a gente só opera quando existe um risco de rotura. Então, estatisticamente, quando existe o risco de rotura? Na torácica, a partir de 6 centímetros, e na abdominal, a partir de 5,5. Tá? Abaixo de 5,5, um aneurisma tóraco-abdominal, ele rompe 0,2% ao ano, muito pouco. Um aneurisma de 3 centímetros, então, quase não rompe, a 0,00000. Então, não vale a pena mexer. Tá? Agora, a partir de 5,5, ele rompe 2% ao ano no abdômen. Já começa a ser um risco maior. A partir de 7 centímetros, esse número ele é logarítmico, aí rompe 30% ao ano, é muito, né? Um aneurisma de 10 centímetros no abdômen, ele tem uma taxa próxima de 100% de rotura por ano. Sim, eu já vi um de 14, ele não rompeu com 10, ele esqueceu de romper, né? Porque era para ter rompido. Mas é isso, o aneurisma com 10 centímetros de diâmetro tem que tratar o quanto antes, porque realmente ele está próximo de romper, tá? O aneurisma infrarrenal abdominal é mais comum que o torácico. Por quê? As fibras da aorta no abdômen, elas se dispõem de forma circular e elas são mais frágeis e mais suscetíveis à dilatação. No tórax, essas fibras elas são mais imbricadas, meio helicoidais, é mais complexo esse tecido muscular da aorta torácica, então ele está menos sujeito à dilatação, tá? E esses são mais comuns em homens. Então, fatores de risco que vocês já sabiam, né? Tabagismo, né? Se você pegar o tabagismo e olhar uma relação de causa e efeito, qual que é a doença que o tabagismo mais causa? É o câncer de pulmão. Qual que é a segunda doença que o tabagismo mais causa? Aneurisma de aorta, né? Você não vê lá no verso da caixinha de cigarro, assim, pare, senão você vai ter um aneurisma, né? Acho que não tem. Mas, assim, tem uma relação de causa e efeito muito importante, tá?
idade avançada, 75 anos, história familiar. Então, se esse paciente perdeu o pai com aneurisma e ele estava fumando, ele tinha que ter parado, assim, né? O ideal é que ele tivesse parado para tentar proteger a aorta dele, né? Hipertensão, hipercolesterolemia, sexo masculino e obesidade. Isso daí, mais ou menos, vocês falaram. Então, lembrando que diabetes não entra. Então, isso eu já falei também. Geralmente, o paciente é assintomático, normalmente é um achado de exame, né? A dor é um sinal preditivo de rotura. Eu já vi muitas vezes o paciente vai fazer um ultrassom de abdômen por um motivo X, ou vai fazer um ultrassom de próstata, e o radiologista, se ele é bem experiente, a hora que ele insona a próstata para ver, às vezes ele enxerga a sombra da aorta pulsando atrás, né? Então, muitas vezes, já vi vários, assim, paciente com cálculo renal, foi fazer um ultrassom de vias urinárias, descobriu um aneurisma. Dor lombar, esse estava roto. O cara com dor lombar, o aneurisma roto, tamponado. Aí o ortopedista mandou ele fazer uma ressonância, aí fez a ressonância, viu lá o aneurisma roto, né? Um diagnóstico de aneurisma roto na ressonância, imagina. Então, normalmente é isso, normalmente é um achado de exame, tá? Quando ele é muito grande, 14, 10 centímetros, 8, às vezes ele comprime um órgão adjacente. Qual órgão? O ureter, normalmente, né? O ureter, ele cruza por cima da artéria ilíaca. Então, às vezes você tem aneurisma de ilíaca que comprime o ureter, tá? Para ter compressão do estômago, por exemplo, e da empachamento pós-prandial, aí você precisa ter um aneurisma tóraco-abdominal, ele precisa ser mais alto, né? Então, nesse local infrarrenal, normalmente o que ele comprime é o ureter mesmo, tá? E aí tem a tríade clássica do aneurisma roto, né? Hipotensão, né, aguda, choque, às vezes síncope, né, o paciente desmaia, dor abdominal e massa pulsátil abdominal. Então, vou contar 2 casos para vocês. Então, eu era residente ainda, estava trabalhando no PS, estava dando plantão de residente, e aí tinha um velhinho aguardando na sala de espera com dor abdominal. Ele estava sentadinho lá, aguardando com dor abdominal, o pessoal abria a ficha, aquela situação, PSão cheio, um monte de paciente. E aí ele, pá, caiu no chão, né? Teve uma síncope. Aí pegaram, levaram ele para a sala de emergência, deitou na maca, pôs a mão na barriga, pulsando, aneurisma roto, entendeu? É assim, tríade clássica do aneurisma roto. O velhinho com a dor abdominal, sincopou, botou a mão na barriga, massa pulsátil, até que se prova o contrário, é o aneurisma roto. E aí a outra, esse é um caso que eu estou falando para vocês lembrarem, mesmo pensarem nesse diagnóstico quando vocês estiverem aí nesse mundão. E um outro caso que eu quero contar para vocês, eu já era assistente, já trabalhava como vascular, eu trabalhava lá no HU da USP. E eu estava dando plantão numa sexta-feira à noite, que era o meu dia de plantão. E aí eu tô lá no PS, tranquila, tal, vendo minhas coisas. Aí sai da sala de emergência um colega da clínica médica, branco. O colega estava branco, assim. Ele sai, olhou para mim e falou assim: você precisa vir aqui agora, tem um aneurisma roto na sala de emergência. E ele falou assim, ele foi ótimo no diagnóstico, porque eu entrei na sala de emergência, era uma velhinha japonesa, bem compacta, assim, e ela tinha uma história de diarreia e dor abdominal. Diarreia, não sei porquê, mas ela tinha diarreia, dor abdominal. E quando ela entrou no PS, acharam que era uma jeca, entendeu? Uma jeca com uma gastroenterite, com uma hipotensão. Tá com diarreia, tá hipotensa. Mas na hora que ele colocou ela na maca e botou a mão na barriga, ele sentiu a massa pulsátil. Então a diarreia era só uma confusãozinha, entendeu? Para confundir um pouco o raciocínio clínico, porque ele estava certíssimo. Ela tinha realmente um aneurisma roto, logo depois ela chocou, ainda tentou-se uma correção ali na urgência e não reverteu, ela acabou falecendo. Então, essa doença, né, apesar dela não ser exatamente frequente ou prevalente, né, assim, existe uma população andando por aí com aneurisma.
né? E eu sempre encorajo as pessoas a fazerem um bom exame físico. Você vê quantas situações que a gente não poderia prevenir melhor examinando o doente, né? Colocando a mão em cima do abdômen, fazendo uma boa palpação abdominal, ou colhendo uma história, né? Aneurisma dificilmente dá em quem não tem fator de risco, né? Se você colher a história daquele indivíduo sob risco e fizer um bom exame clínico, possivelmente você vai diagnosticar. Dúvidas? Por enquanto não, tá excelente. Fascinante, né? Aneurisma, né? Um negócio Com assim. certeza. Com certeza. Muito legal mesmo. É muito fascinante. Espero que vocês tenham a oportunidade de examinar um paciente com aneurisma na formação de vocês, né? Porque é inesquecível, realmente. Então, vamos lá. Aneurisma. Como que a gente faz diagnóstico? Número 1, palpação abdominal, né? Encorajo todos os clínicos de plantão aí, todos os futuros clínicos, a examinarem profundamente seus pacientes, até mesmo em busca de aneurismas, né? Ultrassonografia com Doppler, exame não invasivo, sem contraste, indolor, baixo risco, mais disponível, né? Então, toda vez que você desconfiar que tem um aneurisma, você vai pedir ultrassom com Doppler. Angiotomografia, angiorressonância já são exames que servem para você planejar o tratamento. Então, normalmente a gente não sai por aí fazendo angiotomografia das pessoas, porque é um exame contrastado, tem gente que é alérgico a contraste, tem gente que tem a doença renal, né? Então, normalmente você faz ultrassom com Doppler. Se você achar um aneurisma lá de 3 centímetros, vai acompanhar acompanhamento clínico anual. Se você achar um de 5, 5,5, aí você vai fazer uma angiotomo para planejar o tratamento. A arteriografia, normalmente a gente não faz para fazer diagnóstico de aneurisma, porque a artério significa o que, a arteriografia? Fura a artéria do paciente, injeta um contraste e bate uma chapa. A artéria, só o que vai corar é o sangue que passa dentro. Não dá para ver a parede externa do aneurisma. E para nós o que interessa é saber o diâmetro externo, né? Não tanto a luz, né? Então, a artério não é um bom exame diagnóstico para aneurisma. Então, aqui é uma tomografia. Tem gente que vai entender super, tem gente que vai entender um pouquinho menos, né? Isso vocês vão pegando o olhar aí no futuro de vocês. Então, aqui tem a aorta, né? Essa é a aorta, essa coisa que está cruzando assim, é a crosta da aorta, né? Um pouco antes disso você vai ver a aorta ascendente e a aorta descendente. Então, no tórax, ela vem do lado esquerdo do tórax, né? Vem descendo. E aí ela vai ficar um pouco mais mediana na altura da transição tóraco-abdominal, né? Então, aqui você está vendo o diafragma, né? Essa linguetinha que está passando aqui, né? Isso aqui é o diafragma. Então, cruzou o diafragma, está no abdômen, né? Então, aqui você já está vendo órgãos abdominais, mas ela está no tórax ainda. Cruzou o diafragma, abdômen. Tronco celíaco, mesentérica superior, artérias renais, uma e outra. E aí, olha o que acontece aqui, ó. Ela dilata, né? Tem trombo no interior, conforme eu falei para vocês, é uma situação normal, frequente, né? O preto é trombo e o sangue está passando aqui dentro. E aí, na altura do umbigo, bifurca, dando as artérias ilíacas uma para cada lado. Grosso modo, eu vou ensinar um truque para vocês. Se essa aorta é um pouquinho dilatada, com certeza, tem até um pouquinho de trombo. Se a aorta está maior que o corpo da vértebra, que essa bolinha aqui da vértebra, ela deve estar aumentada de tamanho. Então, aqui, ó, ela é normal, tá? Aqui ela é totalmente normal, ela é bem menor que a vértebra. E aqui ela está bem maior que o corpo da vértebra, tá? Então, essa é uma forma de você bater o olho na tomografia e perceber se as artérias estão aumentadas ou não. Claro, depois você vai medir, né, com a régua, confirmar, mas é um truque para você ter um olho assim já perceber, tá? E aqui aquela mesma tomografia daquele paciente que a gente está vendo o caso. Então, olha, as artérias renais, né? Essa porção que é normal de aorta, que antecede o início do aneurisma, é chamada colo, tá? O colo é onde você ancora a sua sutura de Dacron ou onde você apoia a sua endoprótese, tá? É o colo.
né? Se não tem colo, é porque tem doença aqui para cima, né? E aqui as artérias ilíacas, todo esse branco é cálcio, né? Esse cálcio, por essa tomografia 3D, não dá para saber se ele está dentro ou fora da artéria, né? Se ele está invadindo a luz ou não. Então, esse exame 3D é um exame lindo de se ver, mas ele, na hora da gente fazer um planejamento, você precisa olhar naquele outro branco e preto, que é o axial, que você consegue enxergar o lúmen da artéria, consegue ter outras informações, tá? Tratamento. Agora todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer ir para o centro cirúrgico, né? Depois dessa. Então, em cirurgia vascular, eu costumo falar que tudo tem duas soluções. Ou você faz aberta, convencional, e aí você vai fazer uma ponte com dacron, na verdade a gente faz uma substituição do encanamento, ou você faz via endovascular com endoprótese, né? Então, essa daqui é uma cirurgia de aneurisma. E essas imagens foram carinhosamente cedidas agora eu acho que foi pelo João Pedro, que é preceptor lá da USP e é baiano. E ele é de Salvador. Então, aqui tem um desenho, ó, de um aneurisma, tá? Aqui, ó. Então, desenho do aneurisma, né? Isso daqui é retroperitônio, é uma cirurgia aberta, né? Aqui você está vendo um pouco de alça intestinal. E esse aneurisma, ele tem doença na ilíaca também, tá vendo? Porque ele tá, ó, bem dilatado aqui, essa ilíaca, bem doente, né? E aí, a hora que a gente coloca um clamp em cima e embaixo, abre o aneurisma, né? E aí sai esse trombo aqui. E daí, na hora que a gente tira esse trombo, todo mundo sempre fala alguma coisa assim, é McDonald's que ele comeu na vida. Nem sempre é, né? Nem sempre, às vezes é tabagismo, outras coisas. Mas, assim, aquilo que a gente sabe, né? Que o doente extremamente saudável, com a pressão boa, né? Se cuidou a vida inteira, fez dieta, não tem fator de risco, tal, ele não vai evoluir para esse negócio, né? E aí aqui já é corrigido, ó, aqui a parede por dentro do aneurisma é bem doente, bem frágil, olha como é fina, né, essa parede, bem doente mesmo. E aí você tem lá o dacron já costurado, conectado, e as duas perninhas, uma para cada ilíaca, né. Aí depois você faz o quê? Você pega essa capinha do aneurisma e fecha por cima do dacron, porque daí o dacron não entra em contato com as vísceras. O dacron em contato com as vísceras ao longo do tempo pode machucar as vísceras, pode dar uma fístula aortointestinal, que é tragédia, né? Pesadelo. Então, a gente sempre usa esse tecidinho da própria aorta para recobrir o dacron. Dúvidas da cirurgia? Professora, eu não entendi muito bem o que é esse dacro. O dacron é essa perninha branca, sanfonadinha, né? Que tem uma linhazinha preta. O dacron, ele é um tecido, tá? Ele é um tecido, é uma prótese, é um cano novo, né? É uma prótese que a gente usa, é uma prótese vascular, que a gente usa para substituir artérias, né? Veias mais raramente, mas principalmente artérias. Daí ele vem, esse dacron, ele pode vir um tubo único, se você for trocar uma artéria que não bifurca, por exemplo, ou ele vem num tubo bifurcado, assim como esse, que já vem a calça, né? Isso foi um paciente meu que falou, é uma calça de perna e vem uma perninha para cada ilíaca, né? Porque aqui tem doença na ilíaca, então você vai precisar trocar as ilíacas também. Aí o sangue passa por aí mesmo, né? E não entra mais em contato com a parede do aneurisma. Então, apesar de você manter a parede do aneurisma ali em cima, o sangue só passa nesse tubo novo, e aí não rompe. Entendi. Tá? Essa cirurgia é uma cirurgia maravilhosa, ela tem durabilidade, esse tecido ele é expansível conforme a pulsação, ele tem elasticidade para cima, para baixo, para os lados. Eu nem sei, dacron deve ter mais de 50 anos de uso, assim, sabe? É uma coisa muito boa. Ninguém acho que nunca inventou nada melhor para esse local, pelo menos. O enxerto, o dacron é um enxerto de dacron. Então, você pode fazer um enxerto autólogo, por exemplo, com veia, mas não tem veia no corpo que se equipare ao tamanho da aorta, só a cava, mas você não pode tirar a cava e botar no lugar da aorta, né?
Então, para a perna, sim, a gente pode tirar a safena e botar no lugar da artéria femoral, por exemplo, fazer um enxerto com veia safena. Mas para a aorta, não dá para botar uma safena no lugar da aorta, porque é muito fino, né? Então, na aorta, a gente trata sempre quando faz o enxerto na aorta, é enxerto de Dacron. Boa noite, Pro. Oi. Esse Dacron, o paciente ele precisa ficar sendo anticoagulado pelo resto da vida e ele precisa ser trocado em algum momento? Não, resolveu. Botou, sarou. Não precisa anticoagular. A gente recomenda normalmente antiagregar. Ele não tem, assim, rejeição, não tem um índice de rejeição expressivo, nada. O que pode acontecer mais a longo prazo é se você tiver um problema técnico na sua sutura, ficar frouxa, você pode ter um pseudoaneurisma da anastomose, né? Ter uma rotura dessa anastomose lá em cima. Ou você pode ter o quê? Progressão da doença. Né? Aí o colo começa a ficar doente, o cara envelhece, não para de fumar, pressão nas alturas, aí o colo dilata e aí você perde aquela sutura firme que você fez. Mas normalmente é uma coisa feita para durar para o resto da vida mesmo. O que mais? Bom, essa cirurgia, gente, como é que faz isso? Laparotomia mediana, chifopúbica, do chifoide até pub. Você tem que eviscerar, né, o paciente, pega pelo tríceps ali, a mão, passa, tira as vísceras da frente, elas estão nesse afastador aqui, ó, que está escrito USP. Então, todas as vísceras aqui, ó, tá? E daí você abre o retroperitônio para chegar nesse lugar. É uma cirurgia longa, demorada. O paciente sai da sala de cirurgia com sonda no nariz, precisa ficar um tempo em jejum, né? Faz ilho depois, né? A alça do intestino fica preguiçosa, fica sem funcionar uns dias, né? Tem hipotermia associada, tá? Essa cirurgia, um cirurgião bem treinado faz em 2, 3 horas. Mas é uma baita cirurgia, certo? É uma super cirurgia grande, né? Então, quando você tem um velhinho muito frágil, infartado, coração ruim, DPOC, insuficiência renal, quanto mais grave o seu paciente, menor a chance dele sobreviver a essa cirurgia, tá? Cirurgia grande. Então, hoje em dia, a gente faz essa cirurgia para o paciente de bom risco. Um cara jovem, 50 anos, vai viver muito tempo, né? Ou você não tem o material endovascular no hospital, ou você tem uma anatomia inadequada para corrigir por via endovascular, tá? Na maioria dos grandes serviços, o endovascular, ele tem uma penetração, assim como o tratamento, 60% a 70% dos casos são via endovascular. No tórax, então, nem se fala, porque daí, no tórax, você imagina, você precisa fazer uma toracotomia no paciente, colocar um clamp lá perto do coração, né, para trocar a aorta torácica. Isso se você não tiver que colocar o paciente em SEC, em bomba atriofemoral. Então, para o tórax, foi uma revolução o tratamento endovascular. Você faz um furinho na virilha e entrega lá a endoprótese, cirurgia de 1 hora, né? Não dói, não precisa drenar o tórax, né? Então, a cirurgia endovascular, né? Eu ainda tenho um vídeo transperitoneal aqui. Ai, que legal. Esse vídeo foi gentilmente cedido pelo professor Erasmo Simão da Silva, um dos maiores cirurgiões vasculares vivos em terras nacionais, com certeza. Um grande cientista e meu orientador de doutorado, inclusive. Então, vamos lá. Aqui ele está vendo a tomo, olha lá, olha o tamanho da operação. Laparotomia chifopúbica, abre. Oi, deixa ela vir me dar um beijo. Tudo bem. Vou ganhar um beijo. Vai tomar banho. Aqui é o aneurisma, né? Aqui, ó, ele tá abrindo o retoperitônio. Aqui é a veia renal cruzando por cima, na verdade, essa veia mesentérica inferior. E aqui é uma dissecção cadavérica, né, no cadáver, por isso que tá tão exangue, ó. O duodeno coladinho ali no reto peritônio, ele descola, né.
Deixa eu acelerar um pouco para... Isso aqui está mais interessante. E aí aqui ele está ligando a veia mesentérica inferior para poder ter acesso ao colo do aneurisma, que está por trás dessa bola pulsátil aqui, está lá no fundo, né? Olha o afastador pulsando, né? E aqui a veia renal, ó, veia renal cruzando ali em cima. Aí você passa, você tem que ter um controle do colo, né? Ó, ele vai passar um cadarço numa zona que a aorta é mais saudável, né? E aqui tudo é aneurisma, essa bolota aqui. Olha, aqui ele está vendo a bifurcação da aorta, né? Ó, plexo nervoso, né? Se você lesar, dá ejaculação retrógrada no homem, é super desagradável, né? Como complicação pós-operatória. Né? Ó, a veia ilíaca passando por baixo da artéria ilíaca. A gente brinca que se lesar a veia ilíaca durante a cirurgia, a alma do paciente vai embora. Porque o sangramento é enorme, ela fica embaixo da artéria, fica difícil de enxergar, dá ponto. Às vezes é fatal mesmo. Então, olha lá, abriu o aneurisma clampeado, você abriu, tem um monte de sangue lá dentro. Aí você vai aspirar esse sangue, o trombo saindo. Tudo tem que ser bem rápido, é bem emocionante. E aí lá, ó, o Dacron, gente, vocês queriam ver, ó, esse branquinho aqui, ele pega a sutura de prolene e costura, e olha só que lindo que ficou, ó, é um tubo de Dacron, ó, no lugar da aorta. Legal, né? É a parede do aneurisma aberta, e agora o sangue só passa dentro do tubo de Dacron. Já está funcionando a sua prótese. E aí, gostaram? Nossa, Sim, incrível, viu? esse vídeo Esse vídeo é demais, né? muito bom. Esqueci Muito que ele estava interessante. aqui. Ó, e a correção endovascular, olha, furinho na virilha, cortezinho, acessa a artéria femoral, coloca a endoprótese que ela vem toda fechadinha num shaft, né? Num tubinho, num introdutor. Aí, olha, ela já tá a perna da ilíaca aberta, aí você coloca a perninha, encaixa uma ilíaca dentro da perninha da endoprótese, e aí você libera, de modo que o sangue passe só por dentro da endoprótese também. Então, nessa situação, você não troca a parede do aneurisma, né? O aneurisma continua lá, mas o sangue só passa dentro da sua endoprótese, que ela é revestida, ela tem um tecidinho, né? Vocês podem imaginar a vantagem, né? A vantagem é clara, né? Não tem aquele sangue saindo, né? Aqueles intestinos para fora, né? Expostos, né? Essa cirurgia, qual que é a grande vantagem dela? Menor tempo de internação hospitalar, menores complicações da parte respiratória, né? Menor tempo em UTI, maior retorno mais rápido às atividades, né? Só que tem um calcanhar de Aquiles, né? A durabilidade, né? Você fazer um revestimento por dentro de uma aorta doente, que é o endovascular, né? Que é uma luva, né? Que você coloca dentro do cano, é evidente que tem menos durabilidade do que ir lá trocar o cano por inteiro, né? Com uma prótese de Dacron. Então, você pode ter complicações do tipo vazamento, fadiga de material, né? Hoje em dia menos, mas a primeira cirurgia endovascular de aorta foi feita lá no HC por um dos chefes lá, que é professor titular até hoje, que é o professor Pedro Poeste Leão, né? Ele que trouxe o endovascular para o Brasil, e ele fez a primeira endoprótese do Brasil em 96, no HC. Eu não estava nem na faculdade ainda. E desde então, as endopróteses evoluíram muito, né? Melhoraram, mudou o material. Então, assim, nenhuma endoprótese que a gente usava em 96, a gente usa hoje. A gente, agora em 2020, a gente está no máximo usando as próteses ali de 2012, 2015, modelo 2019, sabe assim? É um negócio que está em constante evolução. Então, você sabe do Dacron, por exemplo, que ele é capaz de durar 30 anos, mas essa prótese, modelo 2019, que acabou de chegar no mercado, você não sabe se ela vai durar 30 anos, né? Testes de laboratório mostram que o material é resistente, não fadiga, nananã, mas
Mas o calcanhar de Aquiles da endovascular é a durabilidade. Por isso que a gente fala que se o paciente é de bom risco, às vezes ele é o candidato para receber uma cirurgia convencional, né? Então, esses 5 fatores aqui são fatores que influenciam o seu resultado. Então, se o paciente tem acima de 80 anos, ou se ele tem CC, ou se ele tem DPOC, ou se ele tem insuficiência renal crônica, ou se ele tem insuficiência coronariana, ou se ele tem todas as coisas, né? Se ele tiver todas as coisas, a chance dele não sobreviver àquela cirurgia convencional é 20%. 20% de óbito, né? É muito grave, muito grave. Então, quanto mais coisas dessas você somar, mais você tem que ir para o tratamento endovascular. Só que os doentes são graves. Vocês vão ver, quando vocês passarem na vascular, que o doente vascular ele é grave. Dificilmente você encontra um aneurisma num cara de bom risco. Então, por isso que endovascular a gente faz 60%, 70% dos casos, porque a chance dele sair vivo da cirurgia é maior realmente, tá? Um cara de bom risco, ele sobrevive, tanto faz aberto ou endo, ele sobrevive. Mas ele deve ter uma vantagem de ter mais durabilidade no tratamento operando aberto, né? E o roto? O roto é isso aqui, né? Quando rompe, né, a gente vê, olha, do lado direito, a gente está vendo aqui, esse triangulinho é o músculo ilho-psoas, né? Músculo ilho-psoas no boi é o filé mignon, né? Aquele músculo que reveste a coluna, né? É um músculo bem triangularzinho, assim, bem bonitinho. Quando você tem um aneurisma e você tem um borramento do músculo psoas, ó, desse lado aqui, você tem uma coisa que é um grande hematoma, tá? Que invadiu a loja renal e borrou o músculo ilho-psoas. Isso é aneurisma roto. E aqui ainda tem um brinde, porque a gente está vendo o contraste dentro do hematoma. Nem sempre você vê, porque às vezes ele sangrou, rompeu e tamponou, parou de sangrar. Às vezes você só vê o hematoma. Mas aneurisma e hematoma do lado, com borramento do ilho-psoas, paciente te falando que teve dor abdominal, é aneurisma roto, precisa ir para a sala de operação o quanto antes, senão é letal 100% dos casos não operados, né? Não, se não corrigir, não sobrevive, tem que operar, né? Dúvidas de aneurisma? Queria ver umas caras. É ruim, né? Deixa eu ver se eu consigo enxergar umas pessoas. Onde eu tô? Aqui. Muito bem. Oi, Bárbara. Tô te vendo. Que bom que você ligou a câmera. Excelente aula, professora. Gostei bastante. Esses vídeos Que são bom. muito didáticos para a gente bom. visualizar as estruturas e entender como é que é. Ótimo. Que bom que vocês gostaram. Muito boa aula, professora. Parabéns. Que bom, obrigada. Eu Dúvidas? tenho a Muito mesma boa. opinião da Bárbara. A aula foi muito boa mesmo. E deixar a gente mais curiosa ainda. Eu, particularmente, fiquei mais curiosa ainda para saber mais a respeito de aneurisma, enfim. Obrigada, Clara. É muito fascinante mesmo. É uma coisa intrigante. O que mais, gente? Dúvidas no canal do YouTube. Ô, Pro, eu fiquei um pouco curioso em relação a esse DAC e a prótese artificial, porque ontem, infelizmente, minha tia faleceu por um aneurisma de aorta, mas Meus ela pêsames. foi torácico. Aí, só que dentro das opções dela, o médico passou que ela poderia fazer uma cirurgia e trocar por uma prótese biológica ou uma prótese mecânica. É uma prótese artificial. Essa prótese artificial é o DAC, porque falaram que se ela optasse pela prótese artificial, ela teria que repetir, não precisava repetir a cirurgia. Se fosse uma prótese biológica, essa prótese duraria no máximo uns 8 anos, e ela não precisaria tomar nenhum medicamento. E se fosse a prótese artificial, ela precisaria tomar medicamento pelo resto da vida. Então, Jefferson, Aí, infelizmente, ela não veio a óbito na cirurgia. olha, Foi de peito aberto. meus pêsames, né? Essa dúvida que você tem é referente à válvula aórtica.
né? Prótese biológica ou metálica é relacionada à válvula. Então, se ela tinha aneurisma, provavelmente era da aorta ascendente, né? Bem próximo do coração, e por isso ela tinha que até trocar a válvula para resolver a situação. Aí na prótese mecânica, normalmente quando troca na válvula, precisa ficar anticoagulado, porque senão forma trombinho dentro dela. Esse é o medicamento para o resto da vida, anticoagulante. E na biológica não. Ou é o contrário? Entendi. Agora eu não sei, porque isso é coisa de cirurgião cardíaco. Mas tem, uma precisa ficar anticoagulada para sempre, a outra não. Mas aí é válvula aórtica, não é Entendi. o Dacron. Ele é o tubo mesmo da aorta. Ele nunca é biológico. Para a Então, aorta, a gente não tem prótese biológica para a aorta no Brasil, pelo menos. entendi. Então, provavelmente foi isso, na dúvida que a senhora falou, que não tem tecido suficiente para reconstruir a aorta em outro local. Isso. Então, provavelmente ele era uma aneurisma ali do cajado, né? E que isso comprometeu a válvula. Exatamente. Exatamente, da raiz e da crosta. Isso mesmo. Entendi, obrigado. Bom, meus pêsames de qualquer forma. Obrigada Obrigado. por compartilhar aqui. O que mais, gente? Tudo bem? Sem outras dúvidas? No nosso canal no YouTube também não apareceram dúvidas no chat. Então tá bom. É isso aí, doutora, eu agradeço muito mais uma vez Obrigada. você ter aceitado esse convite. A aula foi, assim, excelente. Que bom que Gostei vocês bastante gostaram. dos exames, das cirurgias, para poder ilustrar. E gostei bastante da sua didática. Muito obrigada. E, você faz o favor para mim de mandar um abraço para o Luciano. E com certeza. Um carinho muito sim. grande por ele. Então tá bom. Tá certo, muito obrigada. Obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite para quem está assistindo a gente no canal do YouTube. Muito obrigada pela presença de todos. Sucesso na carreira de vocês, gente. Tchau. Amém. Obrigado, Tchau. tchau. Obrigado, tchau, prof. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.